Quando eu pedi para sair do exército em 2022, eu passei pela junta médica. Eu lembro que o médico pegou a radiografia da minha coluna. Ele olhou para aquilo, olhou para mim, olhou para aquilo e, cara, como que você ainda anda? Aí eu, pô, por que, doutor? Ele, pô, porque você tem a coluna de um senhor de 70 anos de idade. O que você fez para chegar nesse nível? Eu lembro que eu respondi, doutor, fazer, eu não fiz muita coisa não. Mas o que fizeram comigo, se eu te contar, o senhor não vai acreditar. Pô, brincadeiras à parte, doutor, eu sou capitão Forças Especiais do Exército. O senhor sabe o que é isso? Ele, pô, não faço ideia. O que é? E aí eu expliquei para ele. E é isso que a gente vai falar hoje aqui, que o Exército destruiu o meu corpo, mas salvou a minha vida. E por que eu falo isso, cara? Bom, para quem não me conhece, sou o Felipe Reis, eu fui capitão Forças Especiais do Exército, eu entrei para a Academia Militar das Agulhas Negras, me formei, cheguei na tropa em 2009. Em 2009 fiz o curso básico paraquedista, em 2011 fiz o curso de comandos, fui para as operações especiais do Exército e fui das operações especiais do Exército de forma intermitente, direto, até 2022, quando eu pedi demissão. Em 2022 eu fui contratado por uma multinacional para trabalhar na Alemanha, em função de liderança, pela Amazon. Trabalhei na Alemanha 22, 23 e 24 e desde 2025 eu estou aqui na Suíça, de onde eu gravo esse vídeo. Pessoal, por que eu falo que o exército salvou minha vida? Depois eu vou falar um pouco como que o meu corpo está destruído e o que eu faço para me manter operando mesmo tendo um corpo destruído. Cara, por que o exército salvou a minha vida? Eu fui um adolescente, uma criança, um adolescente um pouco problemático, porque eu me envolvia muito em briga. Muito em briga. Desde que eu era bem pequeno, eu sempre defendia minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova. E aí, por conta dela, eu lembro que a gente estava no quintal de casa, chegou, eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade. Aí chegou um moleque de 6, 7 ou mais, quase 8 anos de idade, ou um pouquinho mais, até era maior que eu. E ele foi, ela estava brincando numa parte do quintal e o moleque foi em direção a ela. Pô, eu lembro que eu nem pensei, cara, a primeira vez que eu lembro que eu me envolvi num conflito. Eu me coloquei na frente da minha irmã e olhei pra criança. Aí a criança olhou pra mim, pô, olhou pra minha irmã assim, que tava atrás de mim, e virou e virou as costas. Aí eu, cara, pô, eu consigo bancar alguma coisa aqui. E a partir daí eu comecei a sempre defender minha irmã, sempre proteger minha irmã, envolvi muita briga. Por conta disso fiz artes marciais, e as artes marciais eu também salvou de certa forma minha vida. Eu fiz Kung Fu, Judô, Muay Thai, eu fiz por muito tempo, fiz boxe, depois fiz Jiu-Jitsu. Enfim, mas eu me envolvi em bastante briga. E eu não tinha eu lembro que eu queria ser empacotador de supermercado. Nada contra quem é empacotador de supermercado, né? Mas, pô, entre ser oficial do exército e empacotar coisas no supermercado, há uma grande diferença, né? De responsabilidade, de salarial, inclusive, da parte financeira, sobretudo, né? E eu lembro que era isso que eu queria. E porque eu não sabia o que eu queria, não tinha muito, não tinha um propósito, não tinha estado final desejado, não tinha nada. E aí quando chegou na época que eu estava terminando o ensino médio, eu lembro que, pô, o que, que eu vou fazer agora? Será que eu entro mesmo pro supermercado? Aí eu lembro que meu pai demorou muito para fazer faculdade, né? Eu lembro que eu fui na formatura do meu pai. Meu pai já tinha quase 50 anos quando ele se formou na faculdade. E eu lembro de eu ir na formatura. Ele, pô, Felipe, tenta fazer um curso superior, não faz igual eu fiz. Eu acordei pra vida um pouco tarde e tal. Pô, estuda, vai estudar. Eu, pô, mas eu não quero estudar, cara. Eu não quero fazer uma faculdade. Aí eu, pô, pai, eu vou entrar pro exército. Aí meu pai, entrar pro exército? É, eu vou entrar pro exército. Meu pai, tá bom. Mas como? Eu, não, vou ser soldado, eu vou me alistar aí daqui a 1 ano, 2 anos, e até lá eu sou empacotador e tal. Meu pai, pô, e se você fizer o concurso? Meu pai tinha sido soldado do exército, recruta. Ele, pô, você é inteligente, Felipe, você não é burro, você é inteligente, por que você não faz o concurso? Eu, que concurso? Ele, pô, não sei, faz um. Eu lembro que quando eu fui soldado tinha uns tenentes lá que voltavam tal da academia, que ficavam no Rio de Janeiro. Aí eu, pô, beleza, não sei, vou ver isso daí. Aí eu lembro, cara, que eu fui com meu pai numa lan house, a gente pesquisou formas de ingresso no Exército Brasileiro. Aí olhou lá, recrutamento obrigatório, soldado. Aí meu pai, não, porra, isso aqui eu fui, pô, tenta fazer um concurso, você é inteligente, pô, eu consigo pagar um curso sim pra você, alguma coisa assim. Meu pai não, pô, minha família não é rica, né, mas
eles tinham um pouquinho de condições. E aí eu lembro que eu olhei lá, pô, a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Aí eu, pô, e essa aqui, pai? Ele, pô, essa aí é boa. Essa aí parece ser bom, hein? Essa aí tu vai se formar tenente. Meu pai tinha sido soldado, ele sabia das hierarquias, né? No exército, pô, já vai sair lá na frente já. Aí, pô, vou por esse caminho então. E aí estudei para entrar pro exército. Cara, estudei muito, muito, muito. Porque eu estava em escola pública, não passei de primeira. Estudei de novo, muito, muito, mas muito. Passei. Passei num concurso público. Era um moleque. E aí a minha vida começou a ser salva. Porque eu saí da minha realidade, aquela realidade de uma criança gaúcha, com uma família humilde. Cara, nunca tinha andado de avião na minha vida. Eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. Nunca, nunca. Minha vida inteira, pô, foi em Porto Alegre. No máximo que eu tinha conhecido era, pô, Garibaldi, pô, Gramado, meus pais me levaram de carro lá pra ver e tal. Mas, cara, nunca tinha saído pra Santa Catarina, nunca tinha ido em Santa Catarina. E meu primeiro voo foi numa aeronave militar, quando eu passei no concurso da AMAN, da SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que eu lembro que o Exército organizou para as regiões militares uma aeronave da Força Aérea para levar os aprovados para Campinas, no interior de São Paulo. Aí eu lembro logo que eu fui me apresentei no Colégio Militar de Porto Alegre para falar, né? Informei, pô, eu sou um dos aprovados aqui. Pô, excelente, tal, parabéns. Eu lembro que o comandante do Colégio Militar reuniu todos os aprovados da região sul e falou, ó, vai ter um avião fretado. Aí eu já olhei pro meu pai, que assim, né? Caralho, fudeu, como é que a gente vai pagar essa parada? Voar é coisa de rico, era coisa de rico pra gente, pô, voar de avião. E aí eu lembro que o coronel falou, e é de graça, vocês não vão pagar nada, é uma aeronave da Força Aérea. Cara, que sensação, velho. Eu era um moleque, aí eu olhei, porra, pai, eu vou andar de avião, vou andar de avião. Você tem noção? Pô, pai, vou andar de avião. E aí eu fiz a primeira viagem de avião, um avião da Força Aérea. E pela primeira vez eu saí do Rio Grande do Sul e fui direto para São Paulo, interior de São Paulo, Campinas, para morar. Morei um ano lá. Depois passei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, entrei para a Academia Militar das Agulhas Negras, no interior do Rio de Janeiro. Cara, morei em outro estado, no Rio de Janeiro, pô. Imagina a criança gaúcha que olhava a televisão e falava, pô, esse aí é o mundo dos artistas. E eu tava lá, irmão. Você tem noção disso? E aí eu convivia com os cadetes, cara. Um cadete que era de Manaus, com um cadete que era do Rio de Janeiro, com um cadete que era do Maranhão, um cadete que era de São Paulo, que era de Cuiabá. E, cara, conheci diversas outras culturas. Eu, a criança gaúcha, que só convivia com um coleguinha ali de Porto Alegre, que era classe baixa, classe média baixa, do bairro que eu morava, na zona norte de Porto Alegre, velho. Comecei a conviver com gente que veio do Brasil inteiro. Do mundo, pô. Tinha colega meu que, cara, o cara era da Venezuela, sou amigo dele até hoje. Tinha colega meu que era da África, sou amigo até hoje. Tinha cadete dos Estados Unidos que foi lá estudar com a gente também. Aí eu, caralho, meu irmão, comecei a expandir minha cabeça de uma forma que, pô, seria muito difícil eu expandir se eu tivesse ficado lá com a minha família e nos meus círculos de amizades em Porto Alegre como adolescente. Seria muito difícil, muito difícil. Depois eu formei na MAN. Eu formei tenente, cara. Aspirante, eu ganhava mais que meu pai e minha mãe junto. Porra, eu olhava assim o meu contra-cheque, cara, é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Fiz o curso básico paraquedista, me tornei paraquedista, você tem noção. Me tornei paraquedista do exército, soltava de paraquedas. Depois fiz o curso de comandos. Entrei para as forças especiais do exército, conheci gente do mundo inteiro, viajei pelo mundo, morei em outro país, morei no Haiti. Aí expandi a minha visão de mundo para níveis estratosféricos. Trabalhei lá com diversas agências internacionais. Cara, minha cabeça começou a expandir de níveis assim absurdos. Ali eu já era capitão Forças Especiais. Cara, com o dinheiro do Haiti também eu viajava bastante. Fui para os Estados Unidos, fui para a Europa. Peguei 4 meses e viajei o mundo. Fui para Malásia, para Austrália. Fiquei um tempo bom na Austrália. Fui para Nova Zelândia, fui para Dubai. Cara, rodei o mundo. O exército salvou minha vida. Quando eu olho em retrospecto, a criança gaúcha que olhava a televisão e achava
que o Rio de Janeiro e São Paulo era coisa de gente rica. Aquilo ali virou minha rotina. Virou minha rotina. Eu morei no Rio de Janeiro. Morei no Rio. Morei no interior do Rio, depois eu morei no Rio de Janeiro. Fiz Exaó, que fica no Rio de Janeiro. Depois eu morei em Niterói. Para quem conhece, do outro lado do Rio de Janeiro, atravessando a ponte ali. Cara, isso virou minha rotina, irmão. Você tem noção do quanto que eu mudei? Tudo pelo exército. E depois, quando eu decidi sair do exército, o arcabouço mental, o calejamento mental que eu aprendi no exército, junto com a visão estratégica que eu aprendi nas Forças Especiais, com a perspicácia que eu aprendi nas Forças Especiais, me fizeram construir uma ponte do exército, do meu cargo ali de capitão do exército, classe média alta, vamos dizer assim, para um nível... Eu não gosto de falar que eu sou rico, mas para um nível que eu comecei a ganhar várias vezes mais do que um capitão quando eu fui contratado para coordenar as operações da Amazon, uma das maiores multinacionais do mundo, de uma região na Europa. E essa ponte entre o momento que eu era capitão até o momento que eu vim parar aqui na Suíça, na Alemanha, com cargo de liderança, essa ponte eu percorri com o arcabouço mental que eu aprendi no exército. Então veja bem, eu aprendi a ter uma resiliência, aprendi a ter uma capacidade de perseguir os meus sonhos, de durar na ação, aprendi a ter uma visão estratégica, a traçar um plano e a seguir o plano, custe o que custar, doa quem doer. E isso foi graças ao exército. E hoje eu estou aqui na Suíça liderando a segurança corporativa de uma multinacional. Eu lidero a segurança de mais de 700 ativos da empresa, 700 instalações industriais. Tem um time gigantesco que reporta para mim. Tudo isso eu conquistei através do arcabouço mental que eu aprendi nas Forças Especiais. O exército salvou a minha vida. E eu, aqui nesse perfil, fiz algumas críticas ao exército. Mas não é a instituição. Nunca. Porque a instituição salvou a minha vida. E isso eu falo isso até com uma forma de certa forma me retratar com o que eu falei. Porque muita gente, então nem vou fazer o concurso. Cara, se você é jovem e se você vem de baixo, faz o concurso. Porque o exército vai salvar a tua vida. O exército vai te tirar de um nível social muito baixo e vai te colocar num nível bom, cara. Num nível digno. Num nível que você vai poder entrar num avião e viajar para onde você quiser, pô. Eu rodei o mundo quando eu era capitão do exército, com o salário do exército. Não era milionário, pô, mas, cara, classe média alta, irmão. Rodei o mundo. Pô. Fui pra missão no exterior, morei quase um ano no Haiti, trabalhei nas Nações Unidas. Olha lá o tanto de curso que eu fiz curso pra caramba. E aí é que começa agora a parte que eu destruí o meu corpo. Cara, começou na MAN, né? Na MAN, eu era muito imaturo. Em vez de estudar final de semana, ou dia de semana, de noite, cara, de noite eu ia pro fim da aula, tinha uma academia, cara, academia corpo torto. Só aparelho bizarro, só o peso solto, cara, e ali eu ficava puxando peso, tomava creatina, não tomava bomba não, tomava whey protein, creatina, mas, cara, tudo sem nutricionista, tudo da minha cabeça, tudo, pô, o cadete aqui deu bizu. Pô, cara, o bizu é tomar aqui a creatina em jejum, pô. Não, mistura creatina aqui com óleo de coco, com café e vai treinar, pô. E era assim que eu fazia, irmão. Aí treinava pra caramba, tudo torto. Já senti um pouco de dor nas costas na MAN, cara. Aí na MAN, os campos da MAN são bem difíceis, né? Carrega bastante peso e tal. Eu já saí da MAN meio troncho. Aí fiz o PQD. Aí no PQD eu quebrei uma fíbula. E aí terminei o curso com a fíbula quebrada. E aí, obviamente, para compensar com a fíbula da perna que eu quebrei, eu compensava na outra perna. E meu joelho já estourou, já foi pro saco. Aí depois do PQD fiz vários meses de fisioterapia. Fui pro curso de comandos. Cara, estourei o ombro no curso de comandos, estourei o cotovelo e estourei um joelho. Tive erisipela numa perna, também compensei, estourei outro joelho. E coluna toda torta. Beleza. Formei comandos. Já tava meio troncho ali. Cara, depois, lá pelas tantas, já era capitão Forças Especiais. Tive um incidente de salto de paraquedas, caí todo torto, fui pro hospital. Cara, tive uma fissura num disco. Hérnia de disco a partir dali, em uma vértebra. Cara, depois tive outro incidente de paraquedas. Porra, acabou que eu tive 2 hérnias de disco. Hoje eu tenho 2 hérnias de disco. Então, cara, hoje eu tenho 2 hérnias de disco, ainda tô troncho, cara. Essa semana retrasada, tava dele a tomar remédio, cara. Tava arrumando as coisas aqui pra minha filha e tal.
E aí, tirando o lixo dela, das fraldas e tal, abaixei, na hora que eu levantei, eu... Puta, crise. E quem tem hérnia sabe, quando estoura a crise, pô, é difícil. Aí eu, cara, só me lembrando, né, pô, o exército me destruiu. Foi daí que veio a ideia de fazer esse vídeo. Nessa última crise que eu tive na coluna das minhas 2 hérnias que eu tenho, que eu lembrei de fazer esse vídeo. Cara, putz, tá foda. E eu tenho que fazer muito exercício, né, de fisioterapia. E eu sei o exercício de cabeça, eu faço muito. Aí desde que a minha filha, eu tenho uma filha pequena, né, desde que ela nasceu, eu acabo que eu esqueço de fazer alguns dias, esqueço, né, pô, muita coisa para fazer e tal, e fico no sanhaço, às vezes não consigo fazer por uns 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, e foi isso que aconteceu. Fiquei um tempinho sem fazer e estourou. E quando estoura, pô, dói demais. E essa é a história. O exército quebrou o meu corpo, mas salvou a minha vida. Então, cara, para vocês que... Se vocês me perguntam, né, pô, Felipe, e valeu a pena isso, cara? Vale a pena, pô, todo esse sacrifício? Pô, você se arrebentou, tá com 2 hérnias, pô, falou que tá com o ombro estourado, o cotovelo estourado, porra, todo capenga. Pô, valeu a pena, cara? Eu falo sem sombra de dúvidas. Valeu muito a pena. Mas não foi pouco não, cara. Mas valeu muito, mas muito a pena. Se eu não tivesse entrado pro exército, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Ou provavelmente eu teria seguido por outro caminho que teriam me, me proporcionado ali algumas experiências traumáticas, né, com isso. Mas, cara, esse fortalecimento que eu tive, esse calejamento mental, essa resiliência, essa perspicácia que eu aprendi no exército, pô, isso é único. Isso é único. E isso eu acho que supera as lesões, supera as dores, o desgaste acumulado, tanto no corpo quanto psíquico. Cara, os impactos, né, físicos e psicológicos. E a realidade é que eu fui operador de forças especiais e o operador envelhece muito cedo. Não só no exército. Se você perguntar para um operador da Marinha, um operador da Força Aérea, um operador especial das polícias, você vai ver que todo operador ele envelhece muito rápido. E não é só assim com um operador. Se você perguntar para um atleta de elite, então um atleta de futebol, pô, dificilmente o cara continua jogando depois dos 40. A gente tem um outro caso, mas é bem raro. Depois dos 50, então, pô, é impossível. Acho que nem tem, né? Você vê um atleta mesmo de ponta de futebol, não tem, pô. Você vê atleta de ponta, os caras, cara, 40, 50 anos, pô, não tem como, porque o cara já tá todo troncho, cheio de lesão. E é isso que acontece com o operador especial. Por mais que, pô, a gente tenha se preparar, tenha o preparo, né, que a instituição dá pra gente, com fisioterapia, com diversas possibilidades, mas, cara, é muito difícil. É muito difícil porque o impacto é muito grande. Pô, principalmente nas operações especiais. Você olha, pô, as operações especiais é igual um atleta de elite, um atleta de ponta. Tu olha o cara que tá jogando no Real Madrid, ele não tá ali de bobeira, não tá ali a fazer ele. Meu irmão, ele vai com tudo. Ele entrega tudo de si, pô. E quando você entrega tudo de si por muito tempo, isso cobra um preço. E o preço são hérnias de disco, cartilagem do ombro que já tá meio capenga, o joelho tá por um chiclete, e é isso. Mas, pô, se você me perguntar se valeu a pena, valeu. Valeu, pô. Porque eu ganhei as hérnias de disco, eu ganhei os chicletes nas articulações, mas eu ganhei muita resiliência. Eu ganhei a capacidade de olhar para o caos e saber que eu sou mais forte. Eu ganhei a capacidade de olhar para o inferno, de olhar o olho do abismo e falar, cara, eu vou passar por esse caminho aqui. E as pessoas ao redor, pô, mas esse caminho é muito difícil, esse caminho, cara, porra, dificilmente você vai ter êxito. Cara, você não tá entendendo. Eu falei que eu vou e eu vou. E isso eu ganhei do exército. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, cara, o corpo do operador carrega cicatrizes. Mas foi justamente nesse processo que a sua mente é calejada. Então, irmão, se você pensa em entrar pro exército, cara, vai e vença. Se você não entrou pro exército, ou se você tá no exército e tá pensando em ser a sua melhor versão, me acompanha por aqui e seja a sua melhor versão.